escreve essa carta apresentando alguns conselhos. Nessa carta, o apóstolo Paulo, principalmente nesse texto, ele apresenta 7 conselhos. São 7 conselhos que Paulo deu à igreja de Filipos. E estes 7 conselhos são os 7 conselhos que eu dou para a igreja de Canoinhas. São conselhos para a igreja de São Bento, mas restritamente é um conselho para a igreja de Canoinhas. 7 conselhos, meus amados. Não se preocupe, eu vou terminar antes da meia-noite. Tá bom? São 7 conselhos que estão aqui que eu preciso expor. O primeiro conselho que Paulo dá àquela igreja é o seguinte: permaneça firme no Senhor. Olha o verso 1, na parte B, na sua Bíblia. Depois que ele fala que a igreja é sua alegria e coroa, ele diz assim: meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. A palavra firme, usado no grego do Novo Testamento, ela tem um sentido militar. Naquela época, os soldados, eles permaneciam firmes na batalha, firmes na sua posição, e não se desviavam nem para a direita e nem para a esquerda. Eles permaneciam firmes na batalha. E este foi o primeiro conselho que Paulo deu àquela igreja: permaneçam firmes. Essa é a mesma palavra que Paulo usa lá em 1 Coríntios 15, 58, quando ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Firmeza. Agora, por quê? Ele pediu para que a igreja ficasse firme no Senhor. Ele pediu que a igreja ficasse firme na palavra de Deus por causa dos falsos profetas. Está lá no capítulo 3, verso 2, o apóstolo denuncia os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos evangelhos que estavam sendo ensinados naquela época e que são os mesmos hoje. Fique firme na doutrina e na palavra de Deus. Fiquem firmes na comunhão da igreja por causa dos problemas de relacionamento. Então Paulo sabe que toda a igreja tem problema de relacionamento. Mas diante dos problemas de relacionamento, ele diz o seguinte: fique firme no Senhor. A sua fé não pode ser baseada no comportamento dos crentes. A sua fé se baseia em Jesus. Em Jesus. Ele fala para aquelas pessoas permanecerem firmes na comunhão com Cristo e diante da perseguição. Paulo deixou bem claro em Filipenses 1:21 que morrer para ele era lucro. O viver era Cristo, mas o morrer era lucro. E ele pede o seguinte: fiquem firmes no Senhor, porque a perseguição brutal virá. Esse é o primeiro conselho que eu dou a todos vocês. Permaneçam firmes, resistindo aos falsos profetas, porque olha só, se tem uma coisa que quando eu cheguei aqui em Canoinhas, que eu e o André teve que fazer muito, foi desmontar um falso evangelho na cabeça dos crentes. Um falso evangelho. A gente teve esse grande trabalho. Ao evangelizar, ao aconselhar algumas pessoas, nós tivemos o grande trabalho, primeiro, de desmontar um falso evangelho que foi ensinado para as pessoas. Para daí apresentar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então, a igreja precisa permanecer firme contra os falsos profetas, falsos pastores. Se tem uma outra coisa, eu já compartilhei isso com várias pessoas. Se tem uma coisa que me deixou extremamente assustado quando eu cheguei aqui em Canoinhas, e eu lembro até hoje que quando eu fui na Praça Lauro Miller, eu fui participar de uma roda de chimarrão, na tentativa de criar amizade com o povo daqui. E eu comecei a tomar chimarrão, e aí o povo, eles não sabiam que eu era pastor, e começaram a falar do mau testemunho de cada pastor que já passou nessa cidade. Coisas terríveis. Coisas terríveis. Mau caráter, mal pagador. E aí eles foram relatando para mim, falei: meu Deus do céu, tem misericórdia de mim e me mantém em pé. Porque eu estou num caldeirão de mau testemunhos de pastores.
E aí eles me questionando, você veio fazer o que aqui em Canoinhas, final de contas? Você é funcionário da West Rock? Não sou. Você é funcionário da Mille? Também não sou. Você é funcionário da CIA? Não, também não sou. Então você veio fazer o que aqui? Não, eu sou pastor. Aí você já sabe, né? A desconfiança do catarinense. Ficou desconfiado. Mas graças a Deus que a gente foi criando uma amizade. Mas essa é a questão que Paulo está falando. Permaneça firme. Firme na doutrina. Firme no testemunho. Firme na comunhão com outros irmãos. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é: promova a união. Olha o verso 2 e 3 na sua Bíblia, que daí Paulo fala de duas senhoras. Verso 2 está assim: peço a Evódia e peço a Síndique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com outros demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Evódia e Síndique, duas líderes em desarmonia dentro da igreja. Duas senhoras que estavam em atrito dentro da igreja. Aí Paulo, sabendo desse problema de relacionamento, alguns historiadores dizem que foi Epafrodito que pegou essa carta e levou para Filipos. E essa carta tinha esse teor sobre essas duas senhoras. Que essas duas senhoras que têm problema de relacionamento possam ter o mesmo pensar. Sabe o que Paulo estava dizendo? Essas duas senhoras têm que parar de viver em atrito. Entretanto, promova a união. E ele pede para Epafrodito ajudá-las a viverem em união. Está aqui, meus amados, um sábio conselho: promova a união. A igreja que não promove a união é uma forte candidata a viver em divisão, em ruptura. Amados, quantas igrejas eu já vi no estado de São Paulo e no estado de Santa Catarina que racharam por problema de união. Cada um pensa numa coisa totalmente antagônica. Não há acordos, não há tolerância. E aí, acabam se dividindo. Ou uma igreja que já tem uma visão estabelecida e uma outra pessoa veio com uma outra visão e visão antagônica, causa divisão. E Paulo, preocupado, vai falar: promova a união dessas senhoras. Essas duas senhoras que têm proeminência na igreja, que têm influência na igreja, diga a elas para que vivam em união. Por quê? Algumas razões. Precisamos viver em união para lutar pela causa do evangelho, como está no verso 3. Porque Paulo falou assim: elas cooperaram comigo pela causa do evangelho. Uma igreja unida é uma potência da comunicação do evangelho nessa terra. Agora, uma igreja dividida é uma igreja doente, que não tem capacidade de comunicar o evangelho nesse mundo. Por isso que a união é muito importante. Outra razão: precisamos viver em união porque nós somos cooperadores e não competidores. Por isso que ele diz no verso 3 que eles se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores. Todos nós somos cooperadores de Deus e não competidores. Precisamos viver em união porque os nossos nomes estão no livro da vida. Olha que incoerência, gente. Como que uma igreja dividida, uma igreja que tem problema de relacionamento, como que esses crentes vão resolver lá no céu essa questão? Se os nomes deles estão escritos no livro da vida e ambos vão para o céu, como que vai ser lá no céu? Também não se verão na cara? Também não se cumprimentarão? Não é incoerente? E Paulo está dizendo: olha, peça para essas duas irmãs viverem em união, porque ambos os nomes dos cooperadores de Clemente e os nomes delas estão escritos no livro da vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês são salvos, vocês foram regenerados, vocês receberam um novo coração. E quem recebeu um novo coração tem capacidade de liberar perdão e viver em união. É isso que Paulo está se referindo.
Porque os vossos nomes foram escritos no livro da vida. Vocês têm algo precioso em suas almas, que é a salvação. Por isso que o nome de vocês foram escritos no livro da vida. Então esse é o segundo conselho, promova a união. O terceiro conselho, persista em se alegrar no Senhor. Olha o verso 4, quando ele fala assim, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrai-vos, interessante que essa palavra está no verbo imperativo. Alegrar-se em Cristo é uma ordem, não é uma opção. Paulo está dizendo o seguinte, olha, você tem razão para viver alegre. A sua razão da sua alegria é Cristo. Lembre-se do que Ele fez por você. Lembre-se o que Ele fez na sua alma. Alegre-se em Cristo. É uma ordem. E essa alegria precisa ser ultra circunstancial, porque ele fala assim, alegrai-vos sempre. É ultra circunstancial. Sabe o que Paulo está dizendo? E olha que Paulo estava preso. E ele preso está falando para os crentes que estão libertos. Se alegrem em Cristo, porque eu preso aqui nessa prisão, eu estou alegre em Cristo. Então vocês aprendam a viver alegres sempre em Cristo. Em Cristo. E essa alegria precisa ser cristocêntrica, porque ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. A verdadeira alegria está em Jesus. Amados, a verdadeira alegria não está no seu dinheiro, não está na sua segurança da sua poupança bancária, não está no patrimônio que você passou a vida inteira para conquistar, não está na sua família. A verdadeira alegria é cristocêntrica, a verdadeira alegria está em Jesus, e se a nossa alegria não estiver em Jesus, tudo é paliativo nessa vida. Tudo é paliativo. E Paulo, ele está aconselhando aquela igreja, persista em se alegrar no Senhor. Amém? Quarto conselho, produza a moderação. Olha o verso 5, quando ele fala assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Algumas traduções na palavra moderação está bondade, outras está equidade, e tem uma outra que está amabilidade. Essa palavra é uma palavra grega muito difícil para traduzir no português. Mas essa palavra moderação, ela tem o seguinte sentido. Moderação é o direito de exercer justiça, mas a pessoa decide exercer misericórdia. Isso é moderação. É quando a pessoa tem o direito de exercer justiça, mas ela decide exercer misericórdia. Essa é a origem da palavra moderação, amabilidade, bondade e equidade que Paulo está usando aqui. Essa moderação precisa ser pública, porque ele fala aí no verso que essa moderação sejam conhecidas por todos. Essa moderação, essa misericórdia. E ele diz o seguinte, que perto está o Senhor. Tem dois significados. Paulo fala para a igreja ser moderada, porque perto está o Senhor. Isso é, Cristo está vendo, Ele está presente. Ou Cristo está prestes a voltar. E nós vamos prestar conta a Ele. Mas a questão do conselho é o seguinte, Paulo fala, produza a moderação, não seja intolerante. Mesmo que você tenha o direito absoluto de exercer justiça, decida exercer misericórdia. Sabe qual é a maior ilustração? Jesus, em João capítulo 8, uma mulher adúltera é apresentada a Jesus. E os fariseus perguntam, a lei manda apedrejar. E tu, o que dizes? Jesus, ele tinha o direito garantido pela lei de executar justiça. Mas ele decide exercer misericórdia. Ele fala o quê? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele tinha o direito de exercer justiça, baseado na lei, mas ele decide exercer misericórdia. Essa é a moderação que Paulo está dizendo aqui. Produzam a moderação, que essa moderação seja pública, porque perto está o Senhor. Quinto conselho,
Persevere na oração. Olha o verso 6 e 7. É um texto muito conhecido. Na minha tradução está assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Persevere na oração. Aí Paulo, ele está confrontando a ansiedade, a inquietação, ou como está na minha tradução aqui, a preocupação excessiva. Paulo estava dizendo isso por causa da perseguição iminente que ia acontecer naquele lugar. E Paulo fala: não fiquem ansiosos, mas orem. A oração é um santo remédio para controlar ou para lidar com a ansiedade. E Paulo fala: orem. E é interessante que ele usa 3 palavras. A palavra oração significa adoração aqui no texto. Essa sequência de palavras, quando ele usa a palavra oração, está se referindo à adoração. Paulo está dizendo o seguinte: olha, persevere na oração, adorando a Deus por aquilo que Ele é. Adore a Deus pelos seus atributos. Coloque em oração. Depois ele fala súplica, que são pedidos pessoais. Coloque diante de Deus as suas necessidades. E depois ação de graças é agradecimento por aquilo que Ele fez ou que Ele vai fazer. Por causa dessa dinâmica da oração, Paulo fala: não vivam preocupados, não vivam ansiedade, mas busquem a Deus através da oração, adorando a Deus por aquilo que Ele é, colocando as suas necessidades e agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez e aquilo que Ele fará. Persevere na oração. Quem não persevera na oração é escravizado pelas demandas dessa vida. A oração é um santo remédio que nos mantém em pé. Em pé. E sabe qual é o resultado? Paulo fala que quando nós oramos, nós recebemos a paz de Deus. E a paz de Deus, ela guarda a nossa mente e coração. Olha que interessante. O pastor Risby, ele dizia que ansiedade é um descontrole da mente e do coração. E aí a oração, ela coloca no lugar a nossa mente e o nosso coração, para não ficar descontrolado. A oração é um santo remédio. E ele diz que essa paz é de origem divina. É a paz de Deus. Não é uma paz produzida pelo homem. Não é uma paz produzida pelos livros de autoajuda. Não é uma paz produzida por música terapia. É uma paz de origem divina, que vem do alto, que vem de Deus para os nossos corações. Essa paz, ela transcende a lógica humana, porque não dá para explicá-la. Não dá para explicar. É a paz que é uma sentinela, ela guarda. Essa palavra guardar também é do mundo militar. Era daqueles guardas que ficavam nos muros guardando uma cidade, protegendo uma cidade. E Paulo está dizendo que quando nós perseveramos na oração, a paz de Deus é uma sentinela na nossa mente e coração. Ela nos guarda, ela nos preserva e ela nos mostra que Deus está no controle. Amém, gente? Por isso que Paulo faz esse conselho. 6º conselho, pense em coisas boas. Olha a lista no verso 8, quando ele fala assim: finalmente, irmãos, depois que vocês orarem, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olha as qualidades que ele destaca: verdadeiro, tudo aquilo que é verdadeiro. Para de encher a sua cabeça de mentira, de internet. Enche a sua cabeça com a verdade de Deus. Tudo que é respeitável, ou nobre, ou honesto. Tudo que é justo, que vem de Deus. Tudo que é puro, que é desprovido do pecado deste mundo. Tudo que é amável, que é desprovido da maldade desse mundo. Tudo que é de boa fama, isso é, tudo aquilo que glorifica a Deus. Se há alguma virtude, se isso vai te ajudar,
Se há algum louvor, se isso vai glorificar a Deus, que seja isso que ocupe a sua mente. Não permita que a sua mente seja sequestrada pelas informações da internet, ou seja, de onde for, mas encha a sua mente com a verdade de Deus, das Escrituras. Pense em coisas boas. Amados, tem muito crente que tem muita dificuldade em controlar a mente. Pensa em coisas que nunca existiu. Pensa em bobagens que nunca vai acontecer. Ou pensa em coisas que nunca aconteceu. E vive buscando ou procurando pelo em ovo. De coisas que nunca aconteceu. E Paulo, ele aconselha dizendo, pense em coisas boas. Pense em coisas boas. E coisas boas têm uma origem. Deus. Deus. Sétimo e último conselho. Pratique o que você aprendeu. Porque Paulo, ele finaliza assim. O verso 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Pratique o que você aprendeu. Isso é tão importante que Tiago, capítulo 1, verso 22, Tiago, irmão de Jesus, escreveu assim, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pratique o que você aprendeu. Aí uma coisa que eu falo restritamente para os meus irmãos em Canoinhas, se eu como pastor conseguir ensinar alguma coisa, eu peço que vocês pratiquem. Se caso vocês viram em mim alguma coisa boa, então pratique isso. Pratique. Coloque em prática aquilo que Deus te ensinou através de um instrumento tão fraco chamado Rodrigo. Coloque em prática. E Paulo estava dizendo, pratiquem tudo que vocês ouviram, tudo que vocês receberam, tudo que vocês viram em mim, coloque em prática. Coloque em prática. Então esses são os 7 conselhos que Paulo deu à igreja, que eu dou à Igreja Batista Central de Canoinhas. Primeiro conselho, permaneça firme no Senhor. Segundo conselho, promova a união. Terceiro conselho, persista em se alegrar no Senhor. Quarto conselho, produza a moderação. Sexto conselho, pense em coisas boas. Sétimo conselho, pratique o que você aprendeu. Sabe qual é o resultado? Olha o verso final do verso 9. Diz assim, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Se vocês praticarem, se vocês produzirem, se vocês permanecerem, se vocês promoverem, se vocês pensarem, a paz, o Deus da paz, já não é a paz de Deus, é o próprio Deus, o Deus da paz estará com vocês. É Paulo se lembrando daquilo que Jesus falou lá em Mateus 28, a partir do verso 18, quando Jesus falou assim, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco, até a consumação dos séculos. É o Deus da paz que estará com vocês. Essa é a minha oração, que o Deus da paz, que promove a paz, estejam com vocês. Amém? Esses são os últimos conselhos de um pastor para uma igreja amada. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sempre ser uma igreja segundo o coração de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Que Ele nos ajude. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas santas orientações, através das sagradas letras. Ó Pai, abençoe essa amada igreja, a Igreja Batista Central de Canoinhas. Ajude-os a colocar em prática esses 7 conselhos, ó Deus.
E que o Senhor, que é o Deus da paz, esteja com os meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, eu lhe rogo, eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo essa amada igreja e realizando a tua vontade sobre a tua igreja aqui em Canoinhas. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.